Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Esperamos que goste do conteúdo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever, nos ajuda demais. Sempre ouvimos histórias e relatos de exorcismos, seja em documentários, filmes baseados em fatos ou reportagens. Porém, o que isso significa na visão espírita? Quando ouvimos a palavra exorcismo, é comum virem à mente imagens fortes. Padres com crucifixos nas mãos, orações em latim, gritos desesperados e manifestações violentas de entidades ditas malignas. Essa visão foi construída e reforçada ao longo dos anos, principalmente através de filmes, livros e relatos de experiências religiosas que transformaram o exorcismo em um espetáculo de confronto direto entre o bem e o mal. Para muitos, trata-se de uma batalha espiritual em que demônios tomam posse de corpos humanos e precisam ser expulsos com autoridade divina. No entanto, a visão espírita sobre esse fenômeno é profundamente diferente, mais racional, mais compassiva e mais educativa. No Espiritismo, codificado por Allan Kardec no século XIX, não se fala em demônios eternos ou em possessão no sentido teológico tradicional. O que se convencionou chamar de possessão é compreendido como um processo obsessivo, em que um espírito desencarnado, ainda preso a sentimentos de ódio, vingança ou desequilíbrio, passa a exercer influência negativa sobre um encarnado. Em muitos casos, essa influência é intensa a ponto de comprometer o raciocínio, os sentimentos e até o controle físico do obsidiado. Contudo, mesmo nos casos mais graves, o Espiritismo não vê o espírito como um ser diabólico e irredimível, mas sim como um irmão em sofrimento necessitando de auxílio, esclarecimento e luz. A obsessão espiritual pode ocorrer por diversas razões. Em alguns casos, trata-se de uma simples afinidade de pensamentos e vibrações entre o encarnado e o espírito desencarnado. Em outros, há um histórico mais profundo, como dívidas do passado, relacionamentos conflituosos de outras vidas ou compromissos kármicos ainda não resolvidos. O espírito obsessor, movido por sentimentos negativos, liga-se ao encarnado como forma de cobrar, punir ou permanecer atado às suas mágoas. Porém, ao invés de punição e expulsão, o que ele precisa é de compreensão, esclarecimento e ajuda para reorientar-se espiritualmente. Ao contrário do exorcismo tradicional, que busca uma expulsão forçada da entidade por meio de rituais, orações específicas e invocações religiosas, o tratamento espírita da obsessão é realizado com base na reforma íntima, na oração sincera, na caridade e nos esforços conjuntos do encarnado e das equipes espirituais que atuam nos centros espíritas. A obsessão é vista como um problema moral e vibracional, e não como um ataque do mal puro contra o bem absoluto. Assim, o foco do Espiritismo é a cura das causas profundas da obsessão e não o enfrentamento externo de seus sintomas. Nas casas espíritas, os casos de obsessão são tratados com muita seriedade. Primeiro, realiza-se o atendimento fraterno, em que a pessoa é ouvida com atenção, empatia e respeito. Em seguida, conforme o caso, indica-se o passe magnético, a água fluidificada, o evangelho no lar e, quando necessário, o encaminhamento para reuniões mediúnicas de desobsessão. Nessas reuniões, médiuns preparados servem como instrumentos para que os espíritos possam se manifestar e dialogar com os doutrinadores, que os acolhem com palavras de consolo, esclarecimento e amor. O espírito, ao ser tratado com dignidade e respeito, começa a compreender o quanto está preso ao sofrimento e é incentivado a buscar uma nova caminhada de luz. É importante destacar que o Espiritismo não busca expulsar o espírito, ele busca regenerá-lo. O espírito obsessor não é um inimigo, mas um irmão em desequilíbrio. Muitas vezes ele se mostra resistente, revoltado, agressivo.
Mas com o tempo e com o apoio das equipes espirituais, vai cedendo, refletindo e, em muitos casos, aceita iniciar um processo de transformação. Ao mesmo tempo, o encarnado também é chamado à responsabilidade. Não basta receber o passe, ouvir as mensagens ou frequentar reuniões. É preciso mudar pensamentos, sentimentos e atitudes. Sem a reforma íntima, qualquer melhora será apenas temporária. A obsessão só é verdadeiramente vencida quando o encarnado eleva seu padrão vibratório e se conecta com forças superiores. Isso exige esforço diário, vigilância emocional e dedicação espiritual. A oração, a prática da caridade, a leitura edificante e a vigilância dos próprios pensamentos tornam-se escudos naturais contra novas influências negativas. O verdadeiro exorcismo, na visão espírita, não é um ritual, mas uma libertação moral. É a expulsão dos vícios, dos ressentimentos, do egoísmo e das más tendências que abrem as portas para a sintonia com espíritos inferiores. Essa abordagem é profundamente libertadora. Ao invés de criar medo ou pânico diante da ação dos espíritos, o Espiritismo nos convida à responsabilidade e ao autoconhecimento. Ele mostra que ninguém sofre obsessão por acaso. Existe uma razão espiritual, e ela precisa ser compreendida com sinceridade. Ao invés de procurar culpados externos, o Espiritismo nos convida a olhar para dentro, a identificar onde estamos falhando e o que podemos fazer para nos tornarmos seres mais equilibrados e conectados com o bem. Outro ponto importante é que o Espiritismo reconhece a importância do tratamento médico e psicológico nos casos em que a obsessão espiritual gera sintomas físicos ou emocionais intensos. A doutrina não exclui a ciência, ao contrário, ela a valoriza como aliada. O ser humano é composto de corpo e espírito, e ambos devem ser cuidados com igual atenção. Muitas vezes, o processo obsessivo se confunde com transtornos mentais, e por isso é fundamental contar com a avaliação de profissionais da saúde. Um tratamento espiritual sério nunca substitui o tratamento médico, mas o complementa, oferecendo suporte moral e energético para a recuperação integral do ser. Ao longo do tempo, inúmeros relatos mostram como a abordagem espírita tem levado à cura verdadeira de casos que antes eram tratados com exorcismos traumáticos e ineficazes. Espíritos que antes eram temidos passaram a ser compreendidos e ajudados. Pessoas que antes eram vítimas de surtos e crises, hoje vivem em paz, após modificarem suas condutas e assumirem um novo compromisso com a vida. Essa transformação é possível porque o Espiritismo acredita na evolução de todos os seres. Não há espírito perdido para sempre. Não há trevas que não possam ser dissipadas pela luz do amor. Portanto, ao invés de rituais de confronto, o Espiritismo propõe o caminho do diálogo, da compreensão e da elevação espiritual. Ele nos convida a não combater o mal com mais mal, mas com o bem. A não responder ao ódio com ódio, mas com amor. A não temer os obsessores, mas a compreendê-los como almas em sofrimento, dignas de nossa compaixão e oração. Esse é o verdadeiro trabalho de desobsessão: resgatar, curar e iluminar. E isso se faz com paciência, com fé e com caridade. O exorcismo, portanto, na ótica espírita, não é um espetáculo. É um processo silencioso e profundo de transformação interior. É um convite ao autodomínio, à vigilância, à conexão com o bem. É a prática do Evangelho na vida diária, que nos protege das influências inferiores e nos aproxima dos bons espíritos. Cada vez que perdoamos, ajudamos, oramos e buscamos o bem, estamos realizando um verdadeiro exorcismo em nossa alma, afastando as sombras internas que nos prendem e abrindo caminho para a luz. Não há palavras mágicas, não há fórmulas secretas. O que há é trabalho interior, perseverança e sinceridade de propósito.
O Espiritismo nos mostra que somos construtores da nossa própria libertação e que ninguém está condenado a permanecer na dor. Mesmo os obsessores mais persistentes podem, com amor e paciência, reencontrar o caminho da luz. E nós, ao ajudá-los, também nos curamos, porque, em última análise, todos somos espíritos em evolução, em busca de paz, equilíbrio e felicidade. Essa é a proposta do Espiritismo, um exorcismo sem violência, sem medo, sem imposição. Um exorcismo feito com esclarecimento, compaixão e fé. Um exorcismo que transforma, cura e ilumina não apenas o obsessor, mas também o obsidiado. E que nos ensina que a maior libertação é aquela que acontece dentro de nós.